Quando a vida muda o plano, tens duas hipóteses. Esperar que tudo volte ao normal ou redefinir o que é o teu normal. Bem-vindos a mais um episódio do Invisível, um episódio que promete ser bem especial e inspirador. No mês em que temos falado de superação, escolhi para a minha convidada alguém que não aceitou o guião que a vida queria escrever para ela. Já tenho ao meu lado Carolina Duarte, a atleta que decidiu correr atrás da vida, mesmo quando o mundo à sua volta se começou a apagar. Nascida e criada no Restelo, em Lisboa, Carolina cresceu entre festas de aniversário com palhaços insufláveis, doces de Natal da avó e férias na neve. Lembranças de uma infância leve, onde o riso era o som dominante e o mundo se apresentava sem limites. Brincava às escondidas, ao berlinde, ao polícia e ladrão, montava armadilhas no quarto escuro e viajava sem sair do chão, com bonecas que lhe serviam de companhia. Um dia sonhou ser astronauta. O que não imaginava era que a vida a ia levar ainda mais longe. Aos 14 anos, depois de experimentar várias modalidades, encontrou no atletismo o seu caminho. Inspirada nos Jogos Olímpicos de Atenas, sentiu que queria também ela voar. E voou. Mas o caminho não seria em linha reta. Diagnosticada com retinopatia, começou a perder progressivamente a visão, até ficar apenas com 10%. Quando isto aconteceu, não dramatizou. Transformou. Em 2015, por recomendação de um treinador, passou para o atletismo adaptado e mostrou ao mundo que a superação não é apenas resistência, é determinação, é compromisso com a vida, é vontade de fazer diferente. Estreou-se nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016 e logo aí foi finalista nos 100 metros. Desde então somou medalhas europeias, títulos mundiais, recordes pessoais e pódios emocionantes. Mas talvez o mais marcante não esteja nas medalhas. Em 2020 ficou grávida, perdeu o estatuto de atleta de alto rendimento, viu o seu rendimento mensal cortado e apenas 20 dias depois do parto voltou a treinar. Em silêncio, sem desculpas, e voltou a competir. Com força, com alma e com uma nova razão de ser, a filha Carlota. Em Paris 2024, Carolina subiu ao pódio com um discurso inspirador. Lutem pelos vossos sonhos, somos todas capazes disso. Com ou sem deficiência é possível. Não se prendam por nada, não deixam que ninguém vos corte os sonhos, porque ninguém tem esse direito. A Carolina assume-se como divertida, prática, ambiciosa e teimosa. Emociona-se com facilidade. Vê na honestidade e humildade os traços mais admiráveis do ser humano. E encontrou na maternidade a fonte de uma força ainda maior. Define a felicidade como um estado de leveza vivida no presente, em que sabemos ser gratos por aquilo que temos. Se pudesse ser uma figura mítica, escolhia a Mulan, e não é por acaso. Há nela algo de guerreira silenciosa, corajosa e sensível, que se reinventa, mesmo quando todos os mapas mudam. Hoje, a Carolina tem como sonho ser uma referência internacional no treino mental de atletas e empresários. Quer deixar um legado e, quando olha para a vida, agradece. A família, a filha, a paz. A Carolina é exemplo de que não é preciso ver tudo para acreditar. Basta saber onde queremos chegar. Bem-vinda, Carolina! Olá, Filipe! Bem, esta apresentação foi fortíssima. Já estava aqui numa retrospectiva destas palavras, não é? De ver, tipo, da infância até agora. E já estava aqui assim emocionada. Carolina, é um prazer estar aqui contigo. Obrigada. Podemos respirar fundo. Já está. Nós tínhamos prometido não nos emocionar. É impossível. É muito complicado. Carolina, estou tão feliz por ter aqui, finalmente. Estou boa. Que bom, obrigada por aceitares o meu convite. É mesmo um gosto ter-te aqui comigo. Que bom. Eu comecei a seguir a Filipa, comecei a seguir-te há pouco tempo, enfim, no Insta, e para mim és uma referência, não é? E o teu podcast, a forma como fazes o conteúdo, e depois quando tu me convidaste, que uau! Como assim, Filipa? Que bom! Espetacular! Que bom! Foi o mesmo sentimento que eu tive quando tu me disseste quero! Oh, Carolina, estávamos aqui a falar na tua infância, no meio de tantas brincadeiras, Carolina, como é que surge assim a paixão pelo desporto?
Eu sempre gostei muito de desporto. Eu era super Maria Rapaz na escola, a minha infância inteira, e sempre fui muito ligada ao desporto. Eu comecei a fazer natação quando ainda não sabia andar, na natação dos bebés. E então o desporto sempre foi uma obrigação lá em casa. Todos tínhamos que fazer desporto. E fui experimentando vários desportos, fazia vários desportos em simultâneo. Não era aquela aluna, aquela que estava na escola e fazia os trabalhos de casa e ficava em casa ali a fazer qualquer coisa. Eu estava na escola, muitas vezes fazia os trabalhos de casa já assim que a aula acabava, para ter tempo para ir fazer os meus desportos, e chegava a casa já ao final do dia. Fiz judo, ténis, esgrima, capoeira, golfe, sei lá, do futebol, vôlei, Ok. tudo. E sempre gostei muito, por isso, e eu adorava correr na escola, adorava. E eu era tão boa quanto os rapazes, e aquilo dava-me imensa energia para ganhar, e eu era muito competitiva já. Mas eu nunca tinha estado no atletismo. Estava em vários desportos, mas não no atletismo. E calhou fazer o primeiro corta-mato da escola, que eu via as outras escolas a terem corta-mato e a minha não, e por acaso criaram um quando eu tinha 12 anos, e eu ganhei o corta-mato sem sapato. Porque caiu-me o sapato na primeira curva e eu, bolas, ou eu paro e ponho o sapato e arrisco ganhar, ou então vou correr sem sapato. Então dei 2 voltas à escola, no pinhal, com calçada à portuguesa, aquilo tudo, o meu pé desfeito completamente, mas eu ganhei. E aí eu percebi que o que eu queria era estar no pódio, e que realmente estar no pódio exigia sacrifícios e escolhas, não é? Nem sempre as mais... como é que eu não é saudáveis que eu quero dizer, mas no caso eu tive que correr sem sapato para ganhar, então eu fiquei com dor no pé e o meu pé ficou completamente desfeito, mas eu consegui ganhar com esse esforço que eu fiz. E então naquela altura eu comecei a minha cabeça começou assim, como é que eu hei de ir para o atletismo, ou o que é que eu hei de fazer? E 2 anos depois calhou os Jogos Olímpicos de Atenas. E aí é que eu percebi, ok, é no atletismo que estão É as isso que eu quero medalhas. mesmo. Sim, sim. Tiveste a tua primeira superação logo no corta-mato da escola, não é? Sim, sim. Sem sapato. Não quero Exatamente. imaginar como é que esse pé ficou, Carolina. Não, ficou horrível. Eu não me lembro, eu não sei se andei de muletas, mas eu fiquei muito mal. Eu cheguei a casa, a minha mãe nem estava a acreditar no estado em que eu estava, mas cheguei com um troféu enorme, então valeu Boa. a pena. E depois desse troféu, começaste a sonhar? Imaginavas que ias chegar onde chegaste? Não, naquela altura eu vejo uma grande diferença entre os atletas de hoje e o que eu era na altura, porque hoje em dia os atletas já têm muita consciência de onde podem chegar, das medalhas, dos pódios, sabem o que é ansiedade, que é uma coisa que eu não fazia ideia com 14 anos, estar nervoso antes de uma prova, eu não sabia o que isso era sequer. E na altura o que eu gostava de correr, gostava de ganhar, gostava de competir, mas se não ganhasse também ficava, bolas, mas depois pensava, não, da outra treina mais, de certeza, não é? Ela treina mais que eu, treina mais anos, é mais velha. Mas eu encontrava na competição algo saudável que eu gostava de fazer. Claro que eu naquela altura sonhava, eram os Jogos Olímpicos de 2008, os de Pequim. Claro que eu achava que ia aos Jogos Olímpicos, quer dizer, é impossível, não fazia sentido que eu tinha acabado de entrar no atletismo, não é? Mas ia sonhando, ia sendo movida por estes sonhos meio irrealistas, mas que me fizeram chegar até hoje e ganhar uma medalha nos Jogos Paralímpicos de Paris, 20 anos depois de eu ter começado o atletismo, mostra que as medalhas não acontecem logo, não é? Sim, é preciso muito trabalho e resiliência. Olha, nessa altura na tua infância e quando começaste a correr, tinhas assim algum ídolo, alguém que te inspirava no mundo do desporto? Tive em 2000, e calhou outro dia num evento, cruzei-me com o Nuno Delgado, o judoca, e lembrei-me que ele foi o primeiro atleta por quem eu torci muito para ganhar uma medalha, e ele ganhou o bronze em Sydney. E depois, em 2004, foi no ano em que eu depois entrei no atletismo, foi quando o Francis Obiquel ganhou ficou em segundo lugar nos 100 metros nos Jogos de Atenas. Então aí assim, uau, que isso, as medalhas, e eles conseguem, de certeza que eu também consigo. E então foram estes dois, o Nuno e o Francis, que
que acenderam. Havia alguma coisa em específico neles que tu admiravas? Eu não tenho grandes memórias do que eu admirava, mas foi mesmo a medalha em si, a luta, porque eu lembro-me da luta do Nuno e depois da corrida do Francis. Lembro-me eu não os acompanhava, claro, não havia redes sociais, não havia as coisas que existem hoje para acompanhar atletas, mas eu lembro-me de os ver em ação e aquilo admirar, não é? Aquela força, aquela Inspiravam-te de alguma forma, ganhar não é? aos outros, sim. Olha, tenho aqui outra pergunta para ti. Quando tu eras miúda, o que é que a tua família te diz? Esta garra, esta persistência, tu já eras assim em miúda? Eu era muito determinada, mas chamavam-me teimosa. E refilona, e a minha mulher era sempre a refilona, que está sempre a reclamar com tudo e que não quer assim, e que não aceita. Mas eu não tinha aquela família de vais ganhar uma medalha e vais ser a melhor. Não era nada disso. Levavam-me aos treinos, às competições. Mas quando eu ganhava, boa, parabéns. Quando eu não ganhava, pronto, olha, não faz mal, elas foram melhores, sem problema nenhum. Então era ali não era aquela. Não havia aquela pressão da família de eu ter de provar ou de ter de ganhar. E pronto, eu fazia porque eu gostava. Era saudável. Que bom. Carolina, tu começaste a competir e de repente há um momento da tua vida em que tu percebes que havia alguma coisa em ti que estava a mudar. Como é que isso foi? Eu sempre usei óculos desde os 4 anos e lembro-me de ir com a minha mãe a oftalmologistas desde sempre e depois a dermatologistas por causa do cabelo, oftalmologistas dos olhos, ninguém relacionava nada com nada. Hoje em dia eu sei que a mutação genética que eu tenho influencia os olhos e o cabelo, mas na altura não havia nada com nada em Portugal. E nos oftalmologistas eu percebia que tinha que usar óculos e odiava, mas odiava de morte. Então, quando eu entrava nos oftalmologistas, eu decorava as letras que tínhamos que dizer, ia lá para a cadeira e decorava e dizia tudo de cor. E o médico achava, uau, ela está a ver muito melhor. E eu, não, é mentira, não está nada a ver melhor, ela decorou. E então eu tinha que entrar já sem olhar, porque já sabiam, e eu ia percebendo que cada vez estava a ver um bocadinho pior, mas não me influenciava nada ali até aos 12, 13 anos. Para mim eu não via diferente dos outros. Eu usava óculos, mas eu via igual a todos, fazia tudo igual, conseguia ler livros, revistas, letreiros, os testes conseguia fazer iguais aos outros. Mas a minha mãe vinha sempre, até ela tem que ficar na primeira fila da escola, e eu queria estar lá atrás com os rapazes, não era cá à frente com os shortinhos. Eu era excelente aluna também, mas depois, quando eu tinha 12, 13 anos, eu jogava ténis e adorava jogar ténis, é um dos meus desportos de eleição, mas deixei de conseguir ver a bola do outro lado quando saía da raquete do adversário. E então nessa altura, o ténis já é perigoso, porque quer dizer, eu era rápida e mesmo assim quando a bola estava na rede era quando eu a vi e conseguia movimentar-me, mas enfim, tornou-se perigoso e já não conseguia jogar bem como jogava antes, então tive de sair. Só aí é que eu percebi que havia qualquer coisa que estava a mudar. Mas como fui para o atletismo naquela altura já não era importante ver bem, ou ver tão bem como para o ténis. Então parece que fui sempre saltando das coisas como se fosse uma proteção, não é? Mas não foram propositadas. E só depois, claro, ali aos 18 anos que tive, aí senti uma grande diferença na escola, já não conseguia ler, só conseguia ler o quadro da primeira fila, e depois na universidade aí é que foi trágico, porque já não conseguia apanhar nada no quadro, era tudo de ouvido, depois às vezes fazia apontamentos errados, mas tinha as minhas colegas que me davam as coisas, e na universidade tive que pedir mais tempo para fazer os exames, levava uma luz para ter mais luz, pedia exames ampliados, depois não podia copiar-me por ninguém, não é? Porque ninguém se queria pôr ao pé de mim, e então foi mais complicado na universidade, mas fiz a licenciatura e o mestrado em gestão de empresas, fiz tudo certinho. Carolina, seria muito fácil alguém na tua situação desistir de tudo? Como é que tu lidaste com toda esta situação? Como é que tu geriste as tuas emoções para poder continuar? Eu não tinha a hipótese de desistir. Ou seja, ou eu faço difícil
ou eu arranjo opções para conseguir fazer da melhor forma. E tinha a minha mãe sempre, minha mãe nunca me fez de coitadinha, coitadinha, então agora vamos ver se podes não fazer as aulas, ou minha mãe era, és igual aos outros, só vês mal, ponto. E então íamos arranjando as nossas estratégias, fomos a uma loja de produtos de baixa visão, comprar lupas, comprar, enfim, uma data de coisas para me ajudar a estudar em casa, na escola, mas o desistir ou o acomodar-me nunca foi uma opção. E então eu sempre tive de ir à procura de soluções, não é? Que me ajudassem de certa forma. E foi por isso, eu conheço pessoas que vêm tão mal quanto eu, que não conseguem fazer um curso superior. Eu fico... Que não conseguem fazer muita coisa, na verdade. Mas como? Não é? Mas também tem muito a ver. Eu tive uma sorte gigantesca na família que tenho, que sempre pôs a fasquia muito alta. Em vez de baixar para ser mais fácil, arranja soluções e tens que passar como os outros. Boa, e sempre puxaram por ti. E no desporto, como é que foi? No desporto, eu estava entre 2008 e 2013, eu estava no alto rendimento do atletismo regular, dos normais, e fazia tudo igual aos outros, tudo igualzinho. Só depois, quando eu fui viver para Londres, e aí eu já não queria treinar, não queria competir, estava farta de tudo, foi aí que o meu treinador percebeu que eu vi... Comecei a treinar porque tinha uma amiga lá e ia só por diversão, só para fazer alguma coisa, mas já a pessoa quando é competitiva cai sempre na armadilha da competição, então lá fui eu outra vez, de repente já estava outra vez a competir. E foi esse treinador que percebeu que eu via tão mal que podia ir para o desporto adaptado, até para me incentivar mais, porque eu já não queria competir com as outras, vá. Mas nessa altura foi muito complicado. Aliás, a primeira coisa que eu disse ao Chris quando ele disse que podíamos ir para o desporto adaptado foi não, nem pensar. Não conheço o desporto adaptado, não conheço ninguém, não me considero que seja uma pessoa com deficiência sequer, portanto estava em negação profunda. Era, eu vejo mal, mas também não quero que as pessoas saibam que é assim tão grave, e então aquilo demorou-me ali um mês a digerir aquilo e a pensar, não, mas não tem mal nenhum ver mal, e não tem mal nenhum ver menos que 10%, e não tem mal nenhum estar no desporto adaptado e tentar ir aos Jogos Paralímpicos e entrar no outro desafio, mas foi ali um processo muito de aceitação mesmo, de aceitação daquilo que eu sou. Tiveste ajuda na altura, Carolina, ou só mesmo do teu treinador? Não, foi mesmo o meu treinador que ia sempre dizer, então... Queres ir para os Paralímpicos ou não? Vá lá, isso não. Não quero, assim, para de dizer isso. Depois ríamos. Eu, não, Chris, não quero. E depois às tantas, pronto, ok. Mas foi só ele. E na altura, como eu estava a viver em Londres, eu senti que ali mesmo que fosse... Porque eu encarava o desporto paralímpico como uma vergonha para mim. Ou seja, eu tinha estado no desporto regular. E o que é que agora os outros vão pensar de eu estar aí para o adaptado, que vão achar, na minha cabeça, que era mais fácil, e lá está, a pessoa deixa a fasquia alta para ir para uma mais baixa porque é do adaptado. E na verdade não é nada disso. Eu treino tanto quanto os outros, e todos nós no desporto adaptado treinamos em regime de alto rendimento, quem está nas medalhas, claro, nas finais, e então eu descobri, mas foi muito gradual, ali aceitar mesmo, não, o desporto adaptado é a minha realidade, eu sou uma pessoa que tem uma deficiência visual, não vejo igual aos outros, não consigo fazer uma vida igual aos outros sem ter as minhas estratégias, não é, para me equiparar, mas de resto eu corro no Paralímpico, mas corro também no normal. Corro também com as outras, porque na minha categoria do atletismo eu posso correr, eu só corro num corredor, não posso pisar as linhas e estamos 8 numa final, e isso é igual ao desporto regular. Então eu consigo correr contra as minhas adversárias cá do regular, e depois em provas internacionais corro com as adversárias que também veem tão mal quanto eu, mas aqui é com as que vêm bem. Olha, eu vou pegar aqui numa coisa que tu disseste há um bocadinho, que tinha a ver com os pensamentos que tu tinhas, o que é que vão dizer de mim, o que é que as pessoas vão pensar.
E às vezes, e tu sabes, não é? E já vamos lá mais à frente, já vamos falar sobre isso. Todas estas convicções limitadoras, este discurso que nós vamos dizendo a nós próprios vai influenciando depois naquilo que é o nosso comportamento, naquilo que são as nossas ações e a nossa performance. Como é que transformaste esse discurso, Carolina? Enfim, hoje eu percebo que tudo aquilo que eu senti era mesmo um problema de aceitação daquilo que eu sou, dos meus limites e do que eu consigo e daquilo que eu consigo fazer com o que tenho. Mas nós aprisionamos-nos muito a estas crenças, o que é que eles vão pensar, eu quero lá saber o que é que eles vão pensar, não é? Hoje em dia eu sei que isso não me interessa, provavelmente ninguém vai pensar nada, e se pensarem também não são pessoas que necessariamente me vão ajudar a ser melhor. E nós temos realmente conseguir cortar estas amarras do que é que eles vão pensar, e se eu falhar, e se eu não for bem, paciência, não é? Eu vou dar o meu melhor, vou fazer aquilo que eu sei, e se eu ganhar, ganhei, e se eu perder, perdi. E na altura foi isso que eu pensei. Aliás, eu cheguei a esses Jogos Paralímpicos do Rio, eu fui à final, eu fui sétima, acho eu. Eu achava que ia ganhar aquilo tudo, eu estava ali com a maior da mania, não, estou eu estive no regular e não, fiquei em sétimo. E nem sei se a oitava se foi uma que desistiu ou já não me lembro, mas eu fui mal nessa prova e aí eu percebi, bem, esta realidade afinal não é o fraquinho que eu pensava. E depois dessa final eu disse ao Chris, não, Chris, vamos treinar e em Tóquio eu vou ganhar uma medalha. E no dia a seguir comecei a treinar, pronto. Mas eu, nessa altura, pensei, ok, não quero saber o que é que vão pensar, não vou fazer o meu caminho, vou fazer o meu percurso, sei que tenho muito trabalho para fazer, tenho 4 anos e vou. E aí eu fiquei mesmo, não quero saber o que é que a imprensa diz, o que é que a federação diz, o que é que os portugueses, as outras atletas dizem, não... Vou focar no que eu sei. Isso é o mais importante e peguei neste assunto porque acho que é fundamental quem nos está a ouvir perceber Sim. que o mais importante é aquilo que nós sentimos e aquilo que nós trabalhamos. Tudo o resto são ruídos, não é? São ruídos à nossa volta. Exatamente. E muitas das vezes somos nós que fazemos os próprios ruídos. Sim. Provavelmente ninguém vai dizer nada. O que é que vão pensar? Nada. É que não vou pensar. E mesmo que pensem na altura, no dia a seguir já se esqueceram. Sim. É isso. Olha, mas vamos aqui então à tua primeira participação nos Paralímpicos no Rio. Sim. Fala-nos sobre isso. Como é que foi? Aqui eu tinha sido campeã europeia logo nesse campeonato da Europa. Mas nos 100 metros. Só que foi um campeonato da Europa que não tinha todas as participantes, porque como é nos jogos, normalmente os campeonatos que há antes dos jogos, seja europeu ou mundial, têm menos participantes porque as pessoas estão mais focadas nos jogos. E então eu ali achava que, se eu sou campeã europeia, vou ganhar isto tudo. E fui para os jogos, mas eu estava muito, enfim, a expectativa não era realista, mas fora a expectativa, o ambiente é muito giro, é muita gente, uma cantina gigantesca, prédios enormes, como se fosse um hotel, não é? Mas eram com as comitivas todas, imensas pessoas diferentes, atletas com deficiências diferentes do que eu já tinha, do que nós vemos aqui, porque a comitiva portuguesa é pequena em relação à chinesa, à americana, à francesa, enfim. E aquilo é de facto o mundo que é sem descrição. E depois entrar ali no Rio, o estádio não estava cheio, mas estava composto, de toda a forma foi o estádio com mais pessoas onde eu tinha estado até 2016. E foi muito giro, mas a maior experiência foi a de Paris, claro. Já vamos lá. Olha, continuando aqui no Rio, já falaste que ficaste em 7º lugar, que houve aqui alguma coisa que mudou depois no teu chip, não é? No teu chip Sim. mental. O que é que disseste a ti própria quando saíste do Rio e voltaste a Portugal? Eu no Rio, eu disse, não, eu consigo melhor, eu sei que eu tenho que treinar, mas eu vou treinar melhor porque em Tóquio eu não vou dar hipótese a ninguém. E foi com esse foco que eu comecei a treinar depois, todos os dias outra vez, mas já com uma mentalidade de que aquilo não era fácil, não ia ser fácil, e todas as atletas ali estavam a treinar mesmo em alto rendimento. Quando eu fui para Londres, eu trabalhava 8, 10 horas por dia na rua a vender bilhetes para turistas, e então aí eu decidi, não, eu vou ser atleta profissional. Voltei para Lisboa, para a casa da minha mãe, para conseguir ser atleta profissional.
E então aí é que a mentalidade mudou. Começas a treinar para Tóquio, apuras-te para Tóquio, Carolina, e entretanto engravidas. Era número 1 do ranking mundial. Os jogos de Tóquio foram adiados, não é? Por causa da pandemia. Foram para 2021. Entretanto, quando eu voltei para Lisboa, depois dos Jogos do Rio, eu continuava a treinar com o meu treinador inglês à distância. Eu ia a Londres, ele vinha cá, mas não estava todos os dias com ele. E ali em 2020, antes dos Jogos então de 2021, já no final eu mudei para o meu treinador atual, porque eu chorava todos os dias depois do treino, sentia-me assim mais cansada, desamparada. Depois eu vim a perceber que era as hormonas da gravidez, Okay. Né? Já estava grávida e não sabia. E então decidi mudar para um treinador cá em Portugal, para ter um grupo de treino, ter alguém sempre porque eu percebi, bem, eu para Tóquio não posso estar neste regime, eu preciso ter alguém comigo neste último ano. E a pandemia não deixava o meu treinador vir cá. E então comecei a treinar com o João. Um mês depois eu comecei a sentir-me, eu tinha a certeza que tinha Covid, não é? Fui fazer o teste e deu negativo e eu bolas, porque eu já tinha uma amiga a dizer: tu estás grávida de certeza. Eu, não, é impossível, eu estou magríssima, estou a treinar super bem, super forte. E quando o teste, eu tenho a Covid, quando o Covid deu negativo, eu, Estou grávida. Eu, bolas, queres ver que ela tem razão? Ainda por cima ela é médica, ela sabe perfeitamente. E fui fazer o teste de gravidez e deu positivo mais de 3 semanas. Comprei aquele que dá mais... 3 semanas já. Dá semanas, mais de 3, e depois fui à obstetra da minha irmã, que entretanto tinha tido um filho, e estava grávida há 12 semanas. E eu, bolas. 3 meses. Há 3 meses que eu estava grávida. Eu não tinha tido um único enjoo, Ou seja, eu estava a treinar super bem, tudo normal. Enfim, depois, claro que pensei, bolas, então não é Tóquio, vou ter que ganhar uma medalha em Paris. Vamos para Paris. Foi o primeiro pensamento, nunca questionei, agora não me dá jeito nenhum, agora esta gravidez, ou não faz sentido. Não assumi, aceitei, assim, ok, não era agora o momento, mas será bem-vinda. E pronto, avancei com a gravidez, claro, ia correndo todos os dias na mesma, fazia aulas de localizar em casa, porque entretanto o Jamor teve imensos casos de Covid e eu deixei de poder ir lá porque era perigoso, não é? Então fiquei em casa, ia correr com os cães, ia fazer rampas, Carolina, a Carlota corre. Corre. Ela já corria na barriga, não é? Já, ela está habituada. E ela veio comigo para os treinos. Eu comecei a correr com ela com 20 dias. Ela tinha 20 dias e eu, bem, está na hora, porque não tenho tempo a perder, não é? Tenho 3 anos para Paris, para me pôr na melhor forma de sempre. E então comecei a correr com ela com 20. Eu não vou estar a mentir, eu senti muito mal a correr, quer dizer, eu parecia um elefante, e eu estava magrinha, eu engordei pouco. Estavas a amamentar. E estava a amamentar, exatamente. E eu parecia que eu não corria tipo há 3 anos. Mas fui como conseguia, não é? Então corri 10 minutos, depois cheguei cheio de dores de costas, descansei um dia, no dia a seguir já fui correr 15, e assim, bem, isto é devagarinho, mas vai. Então preparei-me ali durante 2 meses, ia correndo, fazia agachamentos para pôr a dormir, ela só adormecia ao colo e em movimento, aquele bebê chato, enfim. Então eu adormecia a fazer na bola de pilates. Habituada a correr, queres que ela adormeça como? Pois é isso. Fui eu que pedi, não é? E então eu fazia agachamentos com ela ao colo, com a bola de pilates, enfim, abdominais, fazia ali um monte de coisas com ela para conseguir fazer o máximo possível. E quando ela tinha 2 meses, o meu marido começou a trabalhar logo depois, não é? Os homens têm 15 dias para ir. Sim, aqueles obrigatórios. É muito pouco, ele teve a licença que dava e começou a trabalhar, e aos 2 meses, quando ela tinha 2 meses, lá ia eu de comboio porque eu não posso conduzir por ver mal, ia eu de comboio com ela para o centro de alto rendimento, ela no carrinho, eu empurrava. Eu tinha uma escala de amigas que tinham disponibilidade durante o horário dos treinos, e então eu treinava 3, 4 vezes por semana lá no Jamor. Ficava uma amiga responsável com ela durante 2 horas, que era as slots, por causa da pandemia, eram só 2 horas para treinar.
e eu dava de mamar antes, treinava, dava de mamar depois, e lá vinhamos nós de comboio outra vez. Aquilo era o dia inteiro, eu chegava a casa às 3 da tarde e só almoçava essa hora depois do treino. Aquilo era muito, muito agressivo. Mas, por outro lado, eu não dormia também durante a noite, não é? Estava, enfim, ia treinar com 3, 4 horas de sono, exausta completamente. Mas a opção também era ficar em casa com ela. E então mais valia, ao menos sair, eu tinha que me pôr em forma de qualquer jeito, e então, cansado ou não, lá ia eu, fazia as séries como os outros, a musculação igual, tudo igual, e depois ela com 5 meses já foi para a creche. Olha, nós no primeiro e segundo episódio deste mês eu falo precisamente do que é a superação e o que é que acontece no nosso cérebro quando nos superamos, e efetivamente superar-nos é fazer algo que não estamos habituados e começamos a aprender de novo. E para ti isto foi superação, não é? Tens uma filha e começas-te a readaptar. Sim. Além das rotinas, não é? Os hábitos de vida, sim. Muda tudo, Carolina. Sim, uma filha dá... É mesmo... É um desafio físico e mental, e testa-nos mesmo ao limite mesmo. Mas depois, por outro lado, quando nós conseguimos superar esse limite e entender que aquele limite afinal já não existe, porque conseguimos quebrar essa barreira, percebemos que temos tipo um superpoder dentro de nós. E assim, uau, se eu fiz aquilo, se eu fui treinar com 3 horas de sono, então com 8, então eu ia para o treino e só assim, bem, quando eu conseguir dormir bem é que vai ser. E até lá ia esperando, aquela esperança, tinha muita esperança, ia fazendo treinos espetaculares, porque eu não dava a desculpa de dormir mal, hoje não vou conseguir. Olha, o meu treinador já nem perguntava se eu tinha dormido mal, porque eu dormia sempre mal. Só quando ela dormia bem é que eu dizia, olha, por acaso hoje vou fazer um grande treino. Hoje dormi 6 horas. Já sei que vou fazer treino. Hoje dormi 6 horas. Mas realmente é muito fácil para uma pessoa achar que não consegue. É mais fácil até. E nós temos sempre provas em que não vamos conseguir, ou que é difícil, não é? Porque quer dizer, eu dormi mal, não comi bem, vou almoçar só às 3 da tarde, a Carlota, está Covid e não podemos ir de comboio. Eu tinha muitas desculpas válidas para ficar em casa, não é? Mas quer dizer, eu tinha que pôr na balança onde é que eu queria chegar e o que é que eu queria alcançar. E aí, nessa altura, obviamente que todas aquelas desculpas, aquelas provas concretas que eu tinha de que não podia ir treinar, passam a ser desculpas que eu consigo facilmente dar a volta. Mas nós temos de ter muita consciência de onde nós queremos chegar e o que é preciso fazer para lá chegar. É preciso fazer para lá chegar, senão caímos mesmo no mar das desculpas, e não é? É muito fácil. E na verdade, Carolina, eu acredito muito que quando queremos arranjamos maneira. E tu quiseste, não é? Sim, exatamente. Sim. O que é que a maternidade te dá? A maternidade deu-me muita organização da agenda, fez-me valorizar muito o tempo, que era uma coisa que eu quando só treinava, com aspas, porque continuo a ser, enfim, um atleta profissional, tinha de treinar, ir à fisio, à massagem, aquelas coisas todas, mas quando eu não tinha a Carlota, eu procrastinava muito. E eu na altura não sabia que fazia isso, não queria fazer o almoço, ficava ali a ver televisão e não estudava, por exemplo, e tinha muito tempo livre. Mas eu tinha tanto tempo livre que nem sabia o que havia de fazer com tanto tempo, não é? E então não fazia nada, no fundo. E quando apareceu a Carlota, eu bolas. Afinal só tenho 2 horas livres e antes tinha 6 ou 7. E então ter uma filha traz-nos mesmo uma consciência muito grande do valor do tempo. Isso foi o que eu mais aprendi com ela. E depois aprendi, claro, que eu tenho muito mais energia dentro de mim do que aquela que eu achava, que consigo treinar bem, a dormir bem ou a dormir mal. O que é que eu aprendi mais com ela? A priorizar muito também o que é realmente importante para mim e para os meus objetivos. Também ela trouxe-me isso, porque como já não tenho tempo ilimitado, eu tenho que ser muito seletiva naquilo que eu faço.
Não posso ir a todas as entrevistas, não posso ir a todos os jantares de família, não posso ir a todos os almoços dos amigos. E então eu fui obrigada a ser muito criteriosa naquilo que eu ponho na minha agenda. Foi isso que eu mais aprendi com a Carlotinha, sem dúvida. E eu tenho a certeza que a Carlota aprendi imenso contigo e também já vamos aí, porque ter uma mãe assim é uma inspiração, não é? E tenho a certeza que a Carlota vai seguir aqui os teus ensinamentos. Carolina, no ano passado sobes ao pódio em Paris e tu dizes no pódio: somos todas capazes. Qual é a principal mensagem que tu queres transmitir neste momento? Bem, espero... Vou respirar para não chorar. Então, aquela medalha em Paris não foi só uma medalha de uma atleta que treinou muito e foi melhor do que... Teve nas 3 melhores das 8 que estavam na final. Não foi só isso, porque eu vinha de uma condição muito diferente. Eu escolhi ser mãe quando engravidei e escolhi não dar de barato as desculpas, não é? E não me sujeitar às desculpas para não treinar, ou não treinar tanto, ou não estar tão bem, porque eu continuei sempre a ser muito exigente. E quando acontece algum obstáculo, algum desafio assim muito grande, nós temos também uma desculpa para não ser tão exigentes connosco, ou não tão perfeccionistas. Mas eu sempre quis, mesmo quando a Carlota nasceu, eu vou ser a melhor do mundo, ponto. E eu estava a treinar para ganhar na mesma. E chegar ali aos Jogos de Paris 2024 com 34 anos, já com o meu percurso de 20 anos no atletismo, já tinha desistido do atletismo, mas o atletismo é que não tinha desistido de mim. Perdi os Jogos de Tóquio e não fui a Tóquio lutar por uma medalha porque escolhi ser mãe, fiquei sem salário, ou seja, parece que estava tudo a dizer: larga, a medalha não é para ti, o pódio não é para ti, os jogos não são para ti, dedica-te a outra coisa. E eu fui sempre, não, se eu quis isto com 14 anos, agora é que eu vou fazer, não é? Porque agora é a minha altura. E então aquela medalha significou tanto por ser mulher, não é? E as mulheres no desporto, no tema desporto, não são iguais. E para as mulheres atletas, porque é muito difícil uma atleta ser mãe e voltar nas mesmas condições em que estava. Eu perdi o salário, atletas com patrocínios pedem patrocínios, então a maternidade parece que é uma obrigação ser adiada até a mulher atleta já não ter idade para ser mãe. Então é muito ingrato, não é? Porque uma mãe com 40 anos, uma mulher com 40 anos, provavelmente já vai ter mais dificuldades em engravidar. E isto não é teorias, é biologia, não é? É científico. Claro que pode, mas também pode não conseguir. E as mulheres, por causa desta pressão toda social dos patrocinadores e dos comitês e aquelas coisas, das federações, acabam por adiar um sonho que durante durante a carreira, não é? E a mim não era um sonho para mim ser mãe, mas queria ser depois de terminar a carreira ou depois de Tóquio, não é? Afinal as coisas, mas há muitas mulheres que são mesmo, ficam ali muito, muito presas ao sonho e depois aquilo torna-se frustrante, não é? Continuarem. E eu, aliás, depois de eu ter sido mãe, uma outra atleta veio falar comigo a dizer: então, mas tu escolheste ser mãe? Então, mas e agora as competições? Então, eu vou ser mãe, depois volto para as competições, que assim, há europeus todos os anos, há mundiais todos os anos, há jogos a cada 4. E ela ficou ali de repente, pois é. Ainda por cima, o sonho dela era ser mãe e continuava a adiar constantemente, porque no ano é mundial. Mas agora vou ter o europeu. Mas agora vou ter o mundial e depois vai ter o europeu. Ou seja, há sempre algum compromisso desportivo, não é? E a maternidade fica sempre para trás porque não dá jeito. E foi engraçado que nessa altura ela no ano a seguir foi ao europeu, ao mundial e depois engravidou. Que bom, ia-te mesmo perguntar se ela já tinha engravidado. Sim. Logo a seguir a mim, ela ficou mesmo a pensar naquilo: sim, realmente há tantas competições, porque é que eu estou a adiar o meu sonho? E foi mesmo isto que tu quiseste mostrar no teu discurso. Sim, exatamente, sim. E que a maternidade não é necessariamente uma castradora de sonhos.
obviamente que temos que nos adaptar e é difícil e há muitas coisas que mudam em nós, mas é possível, sem dúvida, e foi isso que eu quis trazer com esse discurso. Oh, Carolina, nem a maternidade é castradora, nem uma incapacidade física, não é? Exatamente. Também não tem que ser castradora. Não tem, exatamente. Claro que eu ver mal, preferias ver mal ou ver bem? Claro que eu preferia ver bem, não é? É lógico. Agora, assim, não vendo bem e não podendo fazer nada para ver bem, porque é assim e pronto. É algo que não depende de ti. Não depende de mim, é assim e não vai melhorar. A única coisa que eu rezo é para não piorar, não é? Porque é a única coisa que pode mudar aqui é eu ficar a ver pior, mas também não é uma coisa em que eu penso, sinceramente, porque se acontecer, aconteceu. Mas não vou estar aqui a pensar, isso agora eu ver pior, o que é que vai acontecer? Bem, é para o futuro. É uma coisa para o futuro. Mas realmente eu não posso estar a pensar... Eu nem tenho muita consciência de que quase não vejo. Porque eu acho que faço tudo, não é? Eu acho que faço tudo normal, mas claro, quando as pessoas me veem a ver, olham para mim a ver o telemóvel, dou assim, ver televisão não consigo ver. E nota-se que eu vejo mal, quer dizer, mas conduzir não posso, ok, vou de transportes públicos, ou hoje em dia que já consigo apanhar Uber para voltar do treino, já venho de Uber todos os dias, por exemplo, para poupar tempo para fazer as outras minhas coisas. Claro que há mas é assim, por exemplo, para a Carlota, não há nada que eu não consiga fazer para cuidar da Carlota, e o meu marido vê bem, atenção, mas se eu punha-lhe os supositórios quando ela estava doente, eu é que faço as seringas com os medicamentos, eu arranjo forma de ver o que eu preciso de fazer. E isso é maravilhoso. Oh Carolina, o que é para ti superação? Se tivesses que definir superação. É muito estranho, porque para mim a superação faz parte da minha rotina. Então, ou seja, a superação devia ser obrigatória para toda a gente, não é? Mas efetivamente é o não deixar que os nossos limites ou incapacidades nos definam. Porque se nós conseguirmos ultrapassar coisas que à partida seriam inultrapassáveis, será que existe esta palavra? Se nós deixarmos que essas incapacidades não nos movam, não é? Não nos travem, nós conseguimos realmente alcançar os nossos sonhos e os nossos objetivos, porque ninguém consegue alcançar um objetivo se estiver ali sempre a fazer a mesma coisa. É impossível, e para eu fazer uma coisa diferente eu vou ter que me superar e sair daquela rotina, e tu falaste, foi espetacular, vi o teu Reels, sim, sobre essa questão das novas conexões neuronais, que é espetacular, e realmente as pessoas não podem esperar que para ter um resultado diferente consigam fazer sempre a mesma coisa, não é? E o sair da bolha é uma superação, porque eu vou ter de aprender a fazer o que eu não sei, vou ter de fazer o que eu nunca fiz e vou ter de sonhar ou imaginar algo com que eu nunca imaginei, não é? E isto para mim é superação, e não deixar que estas barreiras nos definam, sem dúvida, porque eu tinha tudo para estar, e mais o cabelo curto, quer dizer, que ela já vê mal, já tem o cabelo curto, o que é que falta, não é? E aliás, pegando nisto, nesta coisa da superação, eu quando eu fui para Londres, eu estava numa fase muito, muito complicada aqui em Lisboa, em que eu sentia-me, não era em depressão, mas sentia que não pertencia. Depois também não conseguia arranjar trabalho nas empresas, achava sempre que era por ou ter o cabelo curto ou por ver mal, e então estava ali numa crise assim em que não me identificava com muita coisa. E então quando eu fui para Londres eu comprei uma peruca que era para me sentir igual a todas as outras mulheres e não sentir aquele julgamento que nasce com o ser humano, o julgamento, não é? É impossível não olhar para uma pessoa assim com o cabelo que eu tenho, achar que eu estou doente ou que é maluca, o julgamento faz parte. E nada contra, obviamente, mas eu sentia esse julgamento e não me sentia bem. E então, quando eu fui para Londres, comecei a usar uma peruca e aí eu já me sentia assim, uau, ninguém olha para mim, eu sou indiferente às pessoas, e era aquilo que eu mais queria, era ser indiferente. E só eu usei a peruca
durante 4 anos, e só quando eu voltei depois para Lisboa, não, foi em 2019, é que a peruca começou a chatear muito, por causa de lavar cabelo, pentear, aquelas coisas todas que eu não estou habituada, não é? Porque eu passo assim E já dá. está seco e está penteado. Aquilo começou-me a incomodar tanto que, e não era parte de mim, não é? Eu não tinha cabelo, não era para ter, não é? Começou-me a incomodar tanto que eu então tive que me desprender. Já tinha aceito a questão de ver mal, e então tive que voltar a aceitar uma nova coisa, que é: o meu cabelo é curto e ponto. E é assim que eu sou. E efetivamente aquela peruca, sempre que eu usava, eu estava sempre com medo ou que caísse, ou que voasse, ou que reparassem, ou que isto e aquilo, e então também me aprisionava muito no que é que os outros vão pensar, e voltamos ao mesmo, não é? Então já me tinha desprendido disso quando entrei no adaptado, mas depois vinha a questão do cabelo outra vez, e então em 2019, já tinha 29 anos, foi: não, chega, vejo mal e tenho cabelo curto, ponto. E Aceitaste. Exatamente. Quando existe aceitação, as coisas É começam muito leve. a fluir, não é? Sim, sim. Porque se nós estivermos ali sempre na negação, não quero, isto não sou eu, não aceito, Sim. então depois também não conseguimos seguir em frente. Sim, sim, não dá para evoluir, e estamos sempre a pensar nas coisas, o que é que os outros vão pensar, o que é que, sei lá, é muito aprisionante, não é? E então, só com 29 anos é que eu me libertei de tudo, e por aí foi quando eu comecei a construir a minha personalidade outra vez. Parece que voltei a ser uma nova pessoa, não é? Parece que renasci. Para depois, e depois é que fui mãe. É engraçado que só depois dessa altura, exatamente, é muito engraçado. Muito interessante. Carolina, no meio disto tudo, e já nos falaste que esta ida para a Inglaterra foi numa fase menos boa, qual foi assim a situação mais dura que tu passaste na tua vida? Assim, mais dura, é assim, eu consigo identificar, e espero não pôr aqui a chorar, mas eu perdi o meu pai com 9 anos, 8, 9 anos. Vou passar por isto muito rápido, que é para a emoção não ter tempo de chegar. Perdi o meu pai com 9 anos, quando eu tinha 9 anos, e nessa altura ele era o maior impulsionador também do desporto, não é? E era a minha figura, aquela figura masculina. Mas mesmo nessa altura, a minha mãe não deixou que eu e a minha irmã entrássemos: coitadinhas, agora não têm pai, agora... E então estávamos já nos desportos, e a minha mãe fazia tudo connosco, na mesma, assumiu o desafio, não é? E criou-nos e educou-nos com estes valores que eu trago ainda hoje, da superação, da resiliência, do honrar os compromissos, que não sou coitadinha, que não sou mais frágil. E nós fomos criadas sem pai, não é? Mas com uma cultura muito forte. Carolina, como é que se chama a tua mãe? Carlota. A Carlota tem o nome da minha mãe. Eu vou falar para a tua mãe agora, porque eu sei que ela nos vai ouvir. Carlota, que mulherão que você é! Eu quero conhecê-la e quero lhe dar um abraço, porque muitas mulheres podiam efetivamente ter assumido uma outra postura perante esta dificuldade que enfrentou na vida. Parabéns, Carlota. Quero muito conhecê-la e dar-lhe um abraço. A minha mãe está prometido que vamos fazer uma palestra juntas, porque toda a gente a quer conhecer. Sim. Toda a gente a quer conhecer, e ela fica toda contente. Mas efetivamente a minha mãe é uma super mulher. E pronto, esse possivelmente foi. É difícil haver um momento mais... Eu trouxe lenços, não sei se vocês conseguem ver aqui na imagem, mas eu e a Carolina falámos antes do episódio. Assumimos a vulnerabilidade. Se calhar era melhor trazermos lenços, por isso é que eles estão aqui. Não fazem parte da decoração. Quer dizer, se calhar a partir de agora vou deixá-los aí. Acho que sim. Olha, eu acredito muito, Carolina, que com 9 anos passares por esta provação já, com 9 anos, e claramente foi uma superação enorme que vocês viveram na família, e tenho a certeza que isto deu força e que disse: não, se eu passo por isto, eu passo por muito mais, ainda de forma inconsciente. Sim, exatamente, no inconsciente, sim. Não é? Ensinaste logo aos 9 anos como é que era superar as dificuldades. Sim. Como é que dás a volta aos momentos menos bons? Porque todos temos momentos menos bons, e desengana-se quem acha que não é? Às vezes as pessoas pensam: Filipa, tu nunca estás triste? Estou triste, e de certeza que também estás triste. E choro, sim. Pois choramos então. E choro. Sim, e faz bem chorar, faz também chorar. Mas, ou seja,
é inevitável ter momentos maus, e não superar as expectativas, ou as coisas não correram tão bem como eu achava que iam correr. Mas eu não fico presa ali àquele momento mau. Tento entender, sim, porque é que correu mal, e no meu caso, os meus momentos assim piores, hoje em dia são no atletismo, nas competições, não é? Mas eu não fico demasiado frustrada ali. Claro que fico quando não corro, quando não tenho uma competição boa. E ainda por cima, neste verão, ainda só tive competições más. Estou à espera Não, ganhaste uma medalha esta semana que eu vi. Mas foi no regional. Foi no regional. Mas as marcas em si, os tempos em si, não estão a ser consoante aquilo que eu estava à espera. Ainda não estão assim. Eu estou à espera que sejam. Com muita esperança ali, aqui muita paciência. Mas claro que depois de correr mal eu fico triste e fico chateada, não me ponho a gritar com as pessoas nem a dar murros nas paredes, mas fico ali frustrada a curtir a minha emoção, não é? Ali, estou chateada, mas não fico ali preso. Pronto, ok, o que é que aconteceu? Possivelmente foi isto e aquilo. Tento perceber se faz sentido ou não estas desculpas, não é? Ou seja, perceber porque é que correu mal. Pronto, ok, segue para bingo. E no dia a seguir estás lá. E já estou, sim. Já com o objetivo para o teu dia. Sim, exatamente, e não fica ali a treinar mal porque a competição correu mal. Pronto, não consegui, dei tudo o que eu tinha, eu dei o meu melhor. Se o melhor que eu dei não foi o meu melhor tempo, pronto, quer dizer, ou vou treinar mais, ou vou treinar diferente, ou vou esperar de estar em melhor forma, não é? Mas não fica ali uma semana a treinar muito a mal e aos caídos, sem nem emoção. Te permites, nem és mulher, te permites. Eu gosto de treinar, eu adoro treinar. Hoje em dia estou naquela fase da vida em que o que eu gosto mais é treinar. E superar-me nos treinos e dar ali o meu melhor. Competição, como eu já competi tantas vezes e acaba por ser... E eu estive num estádio com 90 mil pessoas, não é? As competições passaram a ter um significado um pouco diferente. Então, hoje em dia, o que eu adoro é treinar. Ir para o treino, e ali é que me animo e ganho a minha motivação quando vou treinar. O que é que ainda ficou da menina do Restelo? O que é que ainda ficou? Epá, a bola esta bateu aqui. Espera aí. Não estava à espera dessa. Ai, calma. Vou chorar é porque tem aqui um motivo aqui forte aqui da menina do Restelo. Ai, preciso de um... Espera aí. Tenho aqui um... Onde é que está o meu lenço? Eu tenho aqui o meu lenço, calma. Queres fazer uma pausa, Guilherme? Ainda bem que eu não pus maquilhagem. Deixa-me pensar na resposta. O que é que ficou da menina no Restelo? Ok. Então, vamos lá aqui pôr. O que é que ficou da menina do Restelo? Isso é difícil, podias-me ter mandado esta pergunta. Mas eu quase que adivinhava o que é que tu me ias responder. Eu achei que tu me ias dizer a alegria, os risos. Alegria, sim, só que de repente eu fui ali à minha infância e fiquei ali um bocadinho nostálgica. Mas sim, a alegria de treinar, de viver, de estar com as pessoas, de fazer o que eu gostava, porque quando eu era miúda eu fazia o que eu gostava, não é? Tudo aquilo que eu fiz eu gostava sempre. E hoje em dia eu dou-me ao luxo de fazer aquilo que eu gosto, que é incrível. E então acho que foi isso, sim. Sabes porquê que eu achava que me ias responder isso, Carolina? Porque quando nós falamos a primeira vez ao telefone, e eu senti tanto entusiasmo na tua voz, sabes? Eu percebi mesmo que pessoa feliz, que pessoa alegre, que pessoa divertida. Então eu pensei, isto era a Carolina na infância, provavelmente, e ela trouxe esta menina. Sim, sem dúvida. Tenho outra pergunta para ti, e esta se calhar é mais fácil. Já não quero mais difícil. Neste momento somos colegas, Carolina. Somos colegas, portanto, como é que tu decidiste, agora eu também quero ajudar atletas? Então, como é que eu vou introduzir este tema? Desde que eu entrei no desporto adaptado, em 2016, e talvez muito presa ainda àquelas crenças do que é que vão pensar de mim, o que é que se eu falhar, e aquelas coisas todas, eu comecei, cada vez que eu ia competir, eu ficava muito nervosa, mas tipo, nervosa a um ponto zero saudável. Eu não dormia, eu ficava doente, lesionava-me, chorava no aquecimento, e estou a falar de competições de campeonatos de Europa, campeonatos do mundo. Eu ficava muito, muito nervosa.
E eu percebi que eu antes também já ficava um bocadinho, mas mesmo assim ainda conseguia. Enfim, às vezes o nervosismo bloqueava-me, outras vezes não, mas eu não percebia o que é que era, eu não sabia o que é que era. E ao fim de 6 anos ali, sempre em sofrimento para ir competir, que eu pensava, porque é que eu estou a competir? Eu, em 2023, isto foi há muito pouco tempo, só em 2023, portanto já com 20 anos de atletismo e de competições, é que eu estava a aquecer para uma competição cá em Portugal, eu estava a tremer, que era o que me acontecia sempre, até ficar assim com a tremer das mãos, os meus pensamentos era só, eu quero sair daqui, porque é que eu compito, porque é que eu tenho que competir, eu quero treinar. E eu perguntei a uma amiga minha que treina comigo, tu não ficas assim nervosa a querer fugir daqui? Ela, não, estou na boa. Assim, como assim? Tipo, achava que era só eu, não é? Achava que toda a gente ficava assim, mas afinal havia pessoas que ficavam bem em contexto competitivo. E aquilo ficou-me ali na cabeça. Claro que eu competi mal, toda muito bloqueada, enfim, com dores, tudo horrível. E depois disso, eu comecei a pesquisar sobre, na altura foi sobre hipnoterapia, que eu vi uns atletas a falarem sobre isso. Fui pesquisar hipnoterapia, depois fui para a psicologia, depois fui para mental coaching e comecei a perceber que existia ajuda para aquilo que eu sentia que eu não sabia que eram coisas estudadas, não? Achava que era uma condição minha, que eu, ficas nervosa e pronto. Comecei a estudar sobre isso, e encontrei uma academia de mental coaching e aí eu inscrevi-me na academia, fazia umas aulas, mas depois decidi ter um mental coach mesmo para mim, com sessões individuais, e era o Robson, e então ele preparou-me, eram 10 sessões e nós tínhamos 10 semanas para os campeonatos do mundo em Paris, que era a minha primeira grande competição depois de ter sido mãe. E eu estava zero preparada para aquela competição e com o Robson consegui então, enfim, fazer... perceber para já o que é que eu sentia, porque é que eu sentia, toda a gente, aliás, a maior parte dos atletas acontece isto, como é que vamos fazer então para resolver? E efetivamente eu cheguei a esse campeonato do mundo e fui segunda contra miúdas de 20 anos. E então eu fiquei toda contente e já consegui, lá veio aqueles instintos todos de não vais competir, eu toda nervosa, não sei o quê, mas já soube lidar com isso, que era uma coisa que eu não sabia fazer antes, então consegui competir, fui segunda, fiquei toda contente e depois continuei com ele até aos Jogos de Paris. E nessa altura eu comecei a perceber que as pessoas me pediam conselhos e que eu gostava de dar conselhos e até ajudava, só que ou seja, eu sabia dar conselhos, mas eu não tinha base científica para ajudar, não conseguia ir além daquele conselho, força, tu consegues, ou por exemplo, houve uma que se pesou e não estava no peso que queria chorar. Mas tu fizeste alguma coisa para tentar emagrecer? Não, continuo a ir ao MEC e não sei o quê. Então não podes estar a chorar por uma coisa que não tentaste fazer, não é? E aí percebi, realmente isto foi um grande conselho. E ela aí começou a fazer dieta e aquelas coisas. E então eu nessa altura percebi, eu para ajudar melhor eu preciso de ir estudar. E então comecei a fazer uma pós-graduação em neurociência do desporto, psicologia do desporto, não é? Comecei a fazer isso, entusiasmei-me, depois comecei a fazer uma formação também em mental coaching no desporto. E fico toda contente, não é? Porque atrai-me, é uma coisa que eu gosto, que eu já usei para mim, que eu sei que funciona. E então pensei, Paula, se tu queres ver que eu vou ser mentora e queres ver que eu vou ajudar os outros atletas também, porque eu até agora tinha assim uma grande interrogação no meu pós-carreira. Não sabia bem o que é que ia fazer sentido, porque eu não queria ser treinadora física, não é uma coisa que me atraia, talvez trabalhar numa empresa, mas ainda assim mais ou menos, fazer palestras gosto, mas faltava-me ali qualquer coisa, e depois comecei a estudar e eu, acho que é isto. E é incrível, não é, Carolina? Sim, é muito giro e é engraçado que eu depois já estava a preparar para lançar para dizer às pessoas, aos meus seguidores, que já estou a fazer acompanhamento e assim. Então eu primeiro comecei a escrever no Insta, a dizer, olha, eu ficava assim, tive ajuda, e era isto que eu sentia, e assim a dar, e as pessoas ficam, uau, eu também senti isso tudo. Claro, identificam-se, não é? Identificam-se. Claro. E houve uma atleta que entretanto falou comigo a dizer, olha, eu também preciso de ajuda, podes dar-me o contacto do teu mental coach.
Disse, claro que sim, ele é ótimo, ajudou-me imenso. Mas olha, eu estou aqui a estruturar o meu curso, a minha mentoria. Se quiseres eu ajudo-te nas sessões, pronto, e se não gostares, dou-te o contacto dele sem problema nenhum, mas se quiseres experimentar o que eu já preparei, acompanho com todo o gosto. E ela, sim, claro. Claro que sim. Então comecei com ela sem ter nada preparado, uma coisa impressionante. E ela hoje em dia está a voar, é uma coisa impressionante. É muito engraçada, é a Filipa. Ela partilha, eu posso dizer quem é, porque ela partilha no Instagram imensas coisas sobre mim, sobre o que eu faço. Então não partilho das outras pessoas, claro, Sim, dos outros atletas, mas dela sim. E é engraçado que ela estudou psicologia e não entendia o que é que lhe acontecia. Era uma frustração gigante para ela. E então eu expliquei-lhe, mostrei-lhe, olha, é assim porque isto e aquilo, dou ferramentas e isso tudo, e ela esteve agora num Open em Barcelona, uau, como é bom competir feliz. E faz a diferença quando explicamos, sabes? Por isso é que quando nós falamos a primeira vez eu me identifiquei imenso com o teu estilo de atuação, porque quando as pessoas percebem o que é que acontece comigo, depois também é mais fácil transformar. Sim, sim. Olha, e agora estava-te a ouvir e estava a pensar, se as nossas conquistas são maravilhosas, quando os vemos a eles, como é que é? É muito bom. Somos babadas, não somos? É como se fosse, eu já fico nervosa antes das provas deles. Sim. Depois quando dizem, uau, foi o melhor jogo da vida deles. Acontece-me tanto. É muito bom. Eu passo os meus fins de semana e as semanas, não é? Porque agora também temos imensas competições durante a semana, mas é uma emoção brutal. É muito bom. É não como há se fosse eu a treinadora, não é? Sim, completamente. É muito bom. Carolina, se a tua filha te perguntasse... Isto é para ir buscar um lenço? Já vou buscar. Pergunta lá. Oh mãe, o que é que significa nunca desistir? O que é que tu lhe dizes? Carlota, o que é nunca desistir? Isso é aquilo que eu estou a tentar trabalhar já com ela, nunca desistir, porque é fácil desistir, não é? É muito fácil. O que é o nunca desistir? É o ter muita consciência de onde nós queremos chegar e de porque é que nós queremos chegar lá, porque é que faz sentido alcançar esse sonho, esse objetivo, e saber dizer não a tudo o que não contribui para esse objetivo. E isso para mim é não desistir, porque nós muitas vezes desistimos quando dizemos sim a alguma coisa que não tem nada a ver, ou que nos dá muito mais prazer do que trabalho, não é? E então o não desistir é saber dizer não e às vezes dizer não a pessoas que nós gostamos, porque para mim não é fácil. Não tive nos 50 anos da minha mãe, não tive na Páscoa ano passado com a família toda no Alentejo. Foram nãos que eu tive que dizer com muita dor, não é? Mas eu sei que eu preciso de descansar, de treinar, sei tu passo a passo até ao meu objetivo. E então o não desistir implica dizer nãos duros, nãos que custam, e dizer não também às coisas que estamos habituados a fazer e que não nos vão levar, não nos vão levar a esse objetivo. E então ter essa consciência e saber quem somos e o que conseguimos fazer. E o que não conseguimos fazer também, não é? Olha, tu agora falaste para a Carlota filha e eu agora vou falar para a Carlota mãe novamente. A Carolina não era teimosa. Simplesmente ela nunca desistiu. Exatamente. Nem que fosse daquele chocolate. Exatamente, sim, exatamente. É assim, a teimosia é uma determinação para as coisas erradas, não é? Ainda bem que sou teimosa, pelo menos vou lutar por aquilo que eu quero, não é? Exatamente, sim. É bom ser teimoso se soubermos para onde é que estamos a ir, mas temos de saber ouvir e temos de saber ouvir e saber que não estamos sempre certos, não é? Convém. Carolina, uma mensagem para quem nos ouve. Uma mensagem para quem nos ouve. Acreditem sempre que conseguem e que é possível, por mais difícil que seja, porque muitas vezes nós pensamos que está a ser difícil e por isso não é para nós, mas é simplesmente a vida a pôr-nos à prova
e a dar-nos aprendizagens e a dar-nos ferramentas para nós conseguirmos evoluir. Então nós temos necessariamente que passar por desafios e por situações más e que doem, que nos fazem chorar e que nos fazem perder coisas, perder pessoas, para depois conseguir ir para um próximo nível, com pessoas diferentes, com ferramentas diferentes, com capacidades diferentes. Por isso, não desistam, mesmo que seja difícil, porque vai valer a pena. Carolina, ainda bem que eu te convidei para este tema, para este episódio, porque de facto tu és um grande, grande exemplo de superação. Que mulher que eu tenho aqui ao meu lado. Obrigada. O que é que fica deste episódio com a Carolina? Em primeiro lugar, eu vou pegar nesta frase da Carolina: a superação devia ser obrigatória. Não des desculpas. Não des desculpas, e se tens um objetivo, torna-te exigente contigo próprio para atingires o teu objetivo. Não deixes que limites nem incapacidades te definam. Por outro lado, a Carolina disse também: é preciso sair da bolha, sai da bolha, rebenta a bolha e luta pelo teu percurso, faz aquilo que depende de ti, porque tu consegues fazer sempre mais alguma coisa. E depois aqui na parte final a Carolina diz-nos saber dizer não a tudo o que não contribui para o teu objetivo, e acho que isto é, com toda a certeza, o mais importante. Temos que fazer escolhas, temos falado aqui também de escolhas. Faz escolhas que se tornem alinhadas com o teu propósito, com o teu objetivo. Carolina, vou-te dar um elástico e... como não podia deixar de ser, eu vou dar o mais forte, Carolina, porque é como tu, vou-te dar o elástico mais forte, porque este elástico é resistência, é força, é superação. Obrigada. Tenho outra prenda para ti. Queria só dar-te os parabéns por este podcast, que é espetacular, e isto é conteúdo gratuito que todos os atletas deviam consumir. Em vez de estarem a perder tempo em scrolls, em coisas que não interessam para nada, o Instagram devia ser obrigado a passar este conteúdo, porque é incrível. Não é tão conhecido e os atletas não têm noção da importância daquilo que tu fazes e do conteúdo que tu dás, assim, do teu tempo a dizer... Isto é conteúdo valioso. E mesmo os teus reels, todas as coisas que tu fazes, todos os atletas deviam ter acesso a isso. E parabéns, porque é sem dúvida, felizmente o algoritmo trouxe-te até mim, e sem dúvida que te tenho como uma referência em quer alcançar aquilo que tu também já alcançaste. És uma referência e uma inspiração para mim também, portanto obrigada por me teres convidado. E parabéns. Obrigada. Agora tu querias arranjar a forma de me pôr a chorar a mim, não é? Queria dizer isto. Obrigada, Carolina. Sabes que a cada episódio eu costumo dizer, efetivamente é conteúdo gratuito, e para mim é muito útil. Para mim o episódio está pago. Basta uma mensagem que eu receba a dizer: epá, Filipe, este episódio fez a diferença na minha vida. E o meu coração enche-se de alegria. E já vale a pena ter começado este projeto, e dá-me imenso prazer fazê-lo e partilhar todo este conhecimento com os outros. Obrigada também pelo teu feedback, Carolina, obrigada. Olha, tenho uma prenda. Espera aí, eu não sei onde é que a pus, porque eu tentei esconder o saco. É uma brincadeira. Ok, vamos ver se eu percebo a brincadeira. Acho que vais perceber. Podes mostrar para a câmera. Claro. A Carolina confessou que adorava gomas. Eu adoro gomas e bolicaus. Os meus atletas não vão poder ver isto, que eu estou sempre a impedi-los de comer gomas. É uma por dia. Gomas faz bem durante os treinos e antes da competição, para aumentar o pico de glicemia. Só isso. Assim. É só para isso que as usas, não é, Carolina? Não. Eu não posso comprar porque eu como aos pacotes. Mas eu adoro gomas. Boa. Adoro gomas. Espero que gostes dessas. Adoro, sim. Eu não sou muito esquisita, infelizmente. Não sou muito esquisita com gomas. Gosto, claro que gosto. Carolina, mais uma vez obrigada. Obrigada pela tua presença. E obrigada a vocês por estarem desse lado, e vemo-nos na próxima semana. Até já.